A dilatação da aorta é uma patologia que muitas vezes acompanha doenças valvares, e saber lidar com essa situação é frequente nesse contexto. Será que existiria alguma técnica mais adequada para abordar um aneurisma de aorta ascendente? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Em 1900, o Dr. William Osler já apontava uma verdade na medicina. Não há doença mais propícia à humildade clínica do que aneurismas de aorta. A afirmação de Osler é verídica, visto que até hoje as doenças da aorta são um desafio clínico-cirúrgico para a área médica. Vale lembrar que, em média, o diâmetro normal, ou estatisticamente mais comum, da aorta ascendente é de cerca de 30 milímetros. Dilatações acima de 50% desse valor já são consideradas fora do padrão da normalidade. Vários são os fatores predisponentes para os aneurismas de aorta ascendente, tais como tabagismo, hipertensão, desordens genéticas, como síndrome de Marfan e Ehlers-Danlos, infecciosas, como a sífilis, e congênitas. A válvula aórtica bivalvar ou bicúspide, como era chamada, é a alteração congênita mais comum, presente em 1 a 2% da população mundial, e está relacionada aos aneurismas de aorta torácica em 50% dos casos. O risco de um paciente com válvula aórtica bicúspide desenvolver aneurisma de aorta torácica é de cerca de 0,1% ao ano e corresponde a uma patologia de elevada mortalidade, atingindo 60% se não tratada e 10 a 20% após o tratamento adequado. É estabelecido na literatura que os pacientes, em geral, com aneurisma de aorta ascendente e diâmetro acima de 55 milímetros necessitam de intervenção cirúrgica e que valores inferiores a esse já indicam intervenção na presença de alterações genéticas, como a síndrome de Marfan ou Ehlers-Danlos. Dentre as técnicas cirúrgicas atuais para o aneurisma de aorta ascendente, a mais praticada é a cirurgia de Bentall de Bono, que consiste na troca combinada da raiz, da válvula e também da aorta ascendente pelo implante de um tubo protético com prótese mecânica ou biológica. Contudo, serão pacientes que sempre necessitarão de anticoagulação, ou no caso das próteses mecânicas, ou também observação de deterioração, no caso das biopróteses. Como alternativa cirúrgica, existem duas técnicas que envolvem o conceito do valve sparing. A técnica de Jacob, criada em 82, em que são confeccionados novos seios de valsalva utilizando um tubo de Dacron, e a técnica de Davy, idealizada por Dr. Tirone Davy em 92, em que o tubo de Dacron é implantado diretamente no anel valvar aórtico com reimplante dos ossos das artérias coronárias. Uma revisão sistemática de literatura recente comparou a durabilidade e segurança desses procedimentos de valve sparing durante o acompanhamento a longo prazo em pacientes com válvula aórtica bivalvulada. Com mais de 1.100 pacientes, a maioria se submeteu ao procedimento de Davy, mas os resultados foram semelhantes. Apesar de ser uma análise heterogênea de estudos, a estimativa de sobrevida por Kaplan-Meier em 15 anos foi de 87%, enquanto a estimativa de pacientes livres de reoperação secundária no mesmo período foi de 88%. Mesmo em pacientes com válvula aórtica bivalvulada, a preservação da válvula aórtica nativa se mostra claramente mais vantajosa sobre a substituição da mesma por apresentar uma hemodinâmica mais fisiológica, alívio da necessidade de anticoagulação e maior durabilidade em relação às substituições protéticas modernas. Com relação às diferenças técnicas entre as abordagens cirúrgicas propriamente dita, na literatura parece haver uma tendência em favorecer a abordagem de reimplante de Davy em comparação com a abordagem de remodelação de Jacob, provavelmente devido à estabilização anular fornecida pela anastomose proximal, gerando mais suporte, estabilidade e diminuindo o risco de uma dilatação futura. É importante ressaltar que a escolha entre as duas abordagens cirúrgicas deve ser baseada em uma avaliação abrangente das características individuais do paciente, incluindo a morfologia da válvula aórtica, a extensão do aneurisma e outras condições médicas subjacentes. Ambas as técnicas têm suas próprias vantagens e desvantagens, e por serem técnicas mais artesanais, quando comparadas à técnica de Bentall de Bono, a escolha da técnica deve ser tomada com base em evidências clínicas atualizadas e, principalmente, pela experiência do cirurgião que irá executá-la. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje do nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Ellington Veronese, Leisa Rolas e Flávio Abrão escreveram um excelente texto sobre as técnicas de Jacob e Davy na abordagem de um aneurisma de aorta ascendente. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço
e até a próxima. Valvecast.